Saudações, deuses e deusas, Mago do Caos aqui mais uma vez. Quero dizer que a nossa palestra já vai começar, mas antes preciso compartilhar algo muito especial com vocês. Ao final deste vídeo estaremos realizando o sorteio de 3 peças ritualísticas autorais da arte ritual 3D. Por isso, permaneça conosco até o final, pois todas as informações para participar serão reveladas no encerramento da palestra. Quem sabe uma dessas peças não esteja destinada ao seu altar. Desejo a todos uma excelente jornada e lembre-se, não esqueçam, toda manifestação começa no intento. Arte Ritual 3D, seu intento começa aqui. Toda transformação começa quando uma intenção recebe uma forma. Austin Osman Spare. Gostaria de começar essa experiência com uma pergunta, ou melhor, várias perguntas. Quando um símbolo deixa de ser apenas uma imagem e passa a ter significado para você? Por que alguns símbolos nos tocam profundamente enquanto outros são apenas imagens? O que transforma um simples símbolo em algo capaz de gerar transformação, realização e significado em nossas vidas? Porque talvez essa seja uma das questões mais importantes da magia moderna. Como uma ideia, uma intenção ou um significado pode sair do campo invisível e se tornar algo tangível, palpável, material? Como um símbolo pode deixar de ser apenas um desenho e se tornar uma extensão da nossa vontade, da nossa identidade e daquilo que desejamos manifestar? Sejam todos muito bem-vindos ao Ritual Art Tech, o despertar dos objetos iniciáticos. Hoje nós vamos percorrer uma ponte entre tradição e inovação, entre a magia e tecnologia, entre o símbolo e o objeto iniciático. Dentro da magia do caos, aprendemos que os símbolos se tornam ferramentas de poder através do significado que atribuímos a eles. Dentro da perspectiva luciferiana, compreendemos que a verdadeira iluminação surge quando deixamos de apenas receber símbolos e passamos a criar os nossos próprios sistemas de significado e transformação. Porque a chama de Lúcifer representa conhecimento, autonomia e liberdade. Ela representa a capacidade de transformar ideias em ferramentas de transformação. É justamente essa jornada que iremos percorrer hoje. Ao final desta palestra, vocês descobrirão como transformar símbolos em ferramentas de poder, intenções em objetos iniciáticos, significados em experiências capazes de ampliar seus rituais, atendimentos e práticas mágicas. Durante essa jornada, iremos explorar alguns pontos. Primeiro, o que é arte ritual 3D e como os objetos podem se tornar extensões da intenção mágica. Segundo, quem é o Mago do Caos e por que ele se torna um criador de significados. Terceiro, o poder dos sigilos e sua função como condensadores de vontade. Quarto, os servidores e a criação de inteligência simbólica dentro do trabalho mágico. Quinto, a assinatura energética, a identidade simbólica que torna um objeto algo profundamente pessoal, iniciático. E um especial para você, um sorteio de 3 peças ritualísticas desenvolvidas dentro dessa filosofia que une a arte, simbolismo e tecnologia. Mas antes de começarmos, deixo uma última reflexão. Se os símbolos que utilizamos em nossos rituais pudessem se tornar extensões da nossa própria intenção, e se fosse possível da forma ao invisível e transformar significado em experiência, então, para compreendermos essa jornada, precisamos começar pelo princípio. Afinal, o que é arte ritual 3D? Boa palestra! Mas isso é apenas o começo, porque todo símbolo é uma porta e nem todos escolhem atravessá-la. Permaneça até o final, pois, além de revelar os próximos conceitos, eu também apresentarei o sorteio especial de 3 peças ritualísticas desenvolvidas dentro dessa filosofia.
E aqueles que permanecem até o final, até o fim dessa jornada simbólica, nunca saem dela da mesma forma que entraram. Às vezes, seu chamado vai começar agora. Existe uma frase que sempre me acompanhou nessa jornada. Todo símbolo, ele é um portal. E todo portal é um convite à transformação. Porque aqueles que têm coragem de atravessá-lo, nunca retorna sendo a mesma pessoa. E talvez tenha sido exatamente assim que tudo começou. Antes da arte ritual, antes das peças, antes das estátuas, antes dos sigilos, antes das coisas que eu comecei a fazer. Tudo começou com uma simples pergunta. Por que os símbolos possuem tanto poder sobre nós? Por que determinadas imagens despertam emoções? Por que determinados arquétipos nos chamam? Por que alguns símbolos parecem nos encontrar no momento exato que precisamos deles? Já aconteceu isso com vocês? Foi através dessas perguntas que o ocultismo me encontrou e que eu a encontrei. Ou talvez foi através dos símbolos que eu encontrei a mim mesmo. O ocultismo me atraiu porque ele me ensinou algo muito importante, que toda transformação começa no significado, que aquilo que chamamos de realidade é uma grande parte, uma grande construção de símbolos, de crenças e de interpretações. E foi nesse caminho que eu conheci as obras de Michael W. Ford, especialmente Apoteose. Aquela leitura produziu algo muito profundo em mim, porque ali eu encontrei uma resposta que falava sobre protagonismo, sobre transformação, sobre a responsabilidade de tornar-se criador da própria realidade. Mais tarde, eu me encontrei também em outro sistema, a magia do caos. Ela ampliou ainda mais essa visão. Peter Carroll nos lembra que os sistemas de crença podem ser utilizados como ferramentas, que os símbolos podem ser organizados, que os significados podem ser construídos, e que a consciência humana possui a capacidade de reorganizar a própria experiência da realidade. Foi ali que eu comecei a compreender que algo mudaria completamente minha forma de enxergar o ocultismo. Nós não somos apenas buscadores de conhecimento, somos criadores de sistemas, criadores de significado, criadores de pontes entre o invisível e o tangível. Talvez seja isso que o Magos do Caos representa. Não apenas uma pessoa, mas um processo, um caminho. A busca constante pela transformação através dos símbolos, dos arquétipos e da criação consciente. Porque do caos não é apenas desordem. O caos é potencial, é matéria-prima, é o espaço onde todas as possibilidades ainda existem. E toda criação nasce primeiro no caos. Toda manifestação nasce primeiro no invisível. Foi então que comecei a perceber algo. Muitos praticantes possuíam conhecimento, habilidades, possuíam intentos, possuíam grandes projetos espirituais, mas os seus altares ainda estavam incompletos. Existiam sonhos, existiam invocações, existiam propósitos, existiam projetos, mas faltava uma coisa: a matéria. Faltavam formas, faltavam símbolos capazes de transformar o invisível em algo tangível. Foi justamente desse espaço que nasceu a arte ritual 3D. A arte ritual não nasceu apenas com uma empresa. Ela nasceu com uma
resposta. Uma resposta à necessidade de materializar significado, de dar forma àquilo que antes existia apenas na mente, na imaginação e na vontade. Parece uma lei hermética, né? Porque todo altar começa primeiro dentro da sua consciência, da minha consciência. Todo símbolo nasce primeiro como uma ideia. Todo reino nasce primeiro como um intento. A arte ritual surgiu através de um intento. Mantém-se pelo intento e continuará crescendo através do intento daqueles que desejam transformar as suas próprias realidades. Porque pessoas possuem intentos. Arquétipos representam intentos. E todo praticante carrega dentro de si o desejo de construir algo maior. Nós apenas respondemos a esse chamado. Por isso, não produzimos apenas peças, produzimos significados, produzimos símbolos, produzimos experiência, produzimos caminhos, produzimos cada sigilo, cada estátua, cada objeto iniciático. É uma lembrança material de algo que já existia dentro da consciência daquele que o procura. Talvez esse seja o verdadeiro propósito da arte ritual 3D, da forma ao invisível, porque toda manifestação nasce primeiro no caos. E toda obra ritual é prova de que a escuridão também pode ser um ventre criador. A arte ritual 3D existe para lembrar uma verdade muito simples, que os símbolos transformam, que os significados despertam, que todo ser humano possui a capacidade de se tornar o criador consciente da sua própria realidade. Arte ritual 3D. Seu intento começa aqui. Se você chegou até aqui, significa que algo neste conhecimento ressoou com você, mas ainda não chegamos ao centro do círculo. Os próximos conceitos revelarão como intenção, símbolos e identidade pode transformar objetos em ferramentas iniciáticas. No final desta jornada, falarei sobre o sorteio especial de 3 peças ritualísticas. Lembre-se, nem todo chamado é para todos, mas todo iniciado aprende uma coisa: os maiores tesouros encontram aqueles que permanecem diante do portal. Se eu falar para você que o caos é um portal, você vai atravessar? Então venha que eu vou lhe mostrar. Vamos falar sobre o poder dos sigilos e sua função como condensadores da vontade. Mas antes eu vou te chamar para fazer uma reflexão comigo. Quantos aqui já fizeram um ritual, uma consulta ou receberam uma orientação espiritual e depois simplesmente voltaram para casa esperando que tudo acontecesse sozinho? Comenta aí. Porque esse é um dos maiores desafios do trabalho mágico. Muitas vezes o consulente se torna apenas um espectador do próprio destino, fica passivo. E ele recebe uma orientação, recebe um ritual, recebe uma mensagem, mas não participa do processo. A magia ela perde uma das suas forças mais importantes, a participação consciente da vontade. O sigilo ele surge exatamente nesse ponto. Ele transforma o consulente em alguém ativo. Ele deixa de ser apenas alguém que espera resultados e passa a carregar consigo um símbolo que representa seu propósito, sua mudança, seu compromisso com aquela transformação. Porque o sigilo ele não é apenas um desenho, ele é uma linguagem, uma condensação de significado, uma ponte entre intenção e manifestação. Austin Osman Spare dizia que o sigilo é uma forma de transmitir o desejo diretamente às camadas profundas da mente.
Peter Carroll posteriormente ampliou essa visão, mostrando que o símbolo se torna um veículo de intenção e foco. Mas vamos pensar de forma simples. Por exemplo, uma aliança é apenas um anel? Para alguém de fora, talvez sim. Mas para quem a utiliza, ela representa amor, compromisso, uma história, uma lembrança, uma memória. Uma madeira é apenas um pedaço de tecido? Lógico que não. Pessoas vivem, lutam e até morrem por aquilo que ela representa. Então, eu questiono e pergunto: se um anel pode representar uma união, se uma bandeira pode representar uma nação, por que que um sigilo não poderia representar uma transformação interior? O símbolo ele possui o poder porque nós investimos significados nele. E quando esse significado é repetido, contemplado e vivenciado, ele começa a reorganizar a nossa percepção e a nossa relação com o mundo. É por isso que um sigilo entregue a um consulente possui um impacto tão profundo, porque ele deixa de receber apenas uma orientação verbal e ele passa a carregar uma representação física do seu intento. Toda vez que ele olha para aquele símbolo, ele se lembra: esse é o propósito que eu escolhi, essa é a mudança que eu estou construindo, esse é o arquétipo que eu decidi despertar em minha vida. Quando alguém trabalha com o arquétipo de um daimon, por exemplo, ele não está apenas evocando uma entidade externa, ele está criando um relacionamento, uma conexão. Ele está também entrando em contato com determinados princípios, forças, potenciais internos. Ao compreender quem é aquele arquétipo e ao receber um sigilo relacionado a ele, o praticante cria uma conexão simbólica permanente. O objeto deixa de ser decoração e ele se torna um ponto de contato, uma âncora, um lembrete constante da transformação que está sendo construída. Pense em alguém que deseja desenvolver coragem. Durante o ritual, essa pessoa entra em contato com um arquétipo ligado à força e ao poder pessoal. Mas depois do ritual, a vida continua. Os problemas continuam, os medos continuam. Agora imagina que essa pessoa leva consigo um sigilo e ela vê diariamente, medita sobre ele, toca esse símbolo antes de tomar decisões importantes. Pouco a pouco, aquele objeto deixa de ser apenas um desenho. Ele se torna uma extensão da intenção, uma tecnologia simbólica, um condensador da própria vontade. É justamente aqui que a arte ritual encontra sua força, porque ela dá forma ao invisível. Ela transforma intenção em matéria. E quando seguramos um objeto carregado de significado, nós não estamos segurando apenas resina, metal, madeira. Estamos segurando uma história, um compromisso, uma iniciação. Estamos segurando uma parte daquilo que desejamos nos tornar. Resiliente, hein? Estamos nos aproximando do encerramento, of course. Se você permaneceu até aqui, você já atravessou grande parte deste portal simbólico. E como em toda jornada iniciática, existe uma recompensa para aqueles que persistem, não é? Daqui a pouco revelarei como participar do sorteio das 3 peças ritualísticas exclusivas. Olha aqui, ó, estão esperando você. Porque na magia, assim como na vida, a transformação raramente acontece para aqueles que desistem no primeiro limiar. Ela acontece para aqueles que permanecem, que são perseverantes, para aqueles que observam, para aqueles que atravessam o portal até o fim, para aqueles que não têm medo do caos. Entramos no 4º ponto, os servidores e a criação de inteligências simbólicas. Esse ponto é muito importante e eu adoro falar sobre isso.
Agora nós entramos em algo extremamente fascinante. Se fosse possível criar uma inteligência simbólica para trabalhar junto com você, na magia do caos chamamos isso de servidor. Um servidor ele é uma estrutura simbólica criada com propósito, identidade, função específica. Ele nasce de uma intenção e passa a atuar como uma extensão da própria vontade do magista. Peter Carroll descrevia que a mente humana é capaz de organizar símbolos de forma funcional, permitindo que determinados complexos psíquicos trabalhem em direção a objetivos específicos. Carl Jung nos lembra que a psique responde profundamente aos símbolos e arquétipos, e muitas vezes de maneira autônoma. Austin Osman Spare já apontava para a capacidade do inconsciente de operar além da mente racional. Já Michael W. Ford enfatiza a autodeificação, o ser humano tornando-se um criador consciente de suas próprias forças, inteligências iniciáticas. Mas vamos trazer isso para algo mais simples. Por exemplo, um servidor é como um assistente especializado. Imagine um médico que possui vários especialistas ao seu lado, um cardiologista, neurologista, fisioterapeuta. Cada um possui uma função específica. Da mesma forma, um magista pode criar estruturas simbólicas voltadas para proteção, criatividade, prosperidade, inspiração, organização ritualística. Isso não substitui o praticante. Isso potencializa a sua atuação. Um servidor também pode ser comparado a um aplicativo instalado no seu celular. Seu celular possui inúmeras capacidades, mas você instala aplicativos específicos para determinadas funções. Um para finanças, outro para comunicação, o outro para organização. O servidor funciona de maneira semelhante. Ele organiza simbolicamente uma função específica da sua intenção. Ele dá a direção, ele cria o foco, ele gera a continuidade. Por exemplo, ele te lembra todos os dias o horário que você precisa acordar. Agora pensa no impacto disso dentro de um atendimento entre consulente e o magista. Quantos consulentes saem de uma consulta motivados, mas algumas semanas depois retornam aos mesmos padrões? Porque muitas vezes falta continuidade, falta participação, falta o elo entre o ritual e a vida cotidiana. É justamente aqui que o servidor pode se tornar um diferencial no seu trabalho, nas suas consultas. Imagine um consulente recebendo não apenas uma orientação ou um ritual, mas também uma inteligência simbólica personalizada, construída para representar seu processo de transformação. Aquilo que deixa de ser apenas um atendimento e torna-se uma experiência iniciática. O consulente passa a interagir diariamente com aquele símbolo. A todo tempo ele estará em conexão a você. E se lembrará do propósito. E ele se recordará dos compromissos assumidos. Ele sente que está participando ativamente da própria transformação. Isso gera algo extremamente poderoso: autonomia, protagonismo. E deixa de acumular responsabilidade sobre o magista. O consulente deixa de depender exclusivamente do terapeuta, do oraculista, do ritualista. Ele passa a carregar consigo uma ferramenta simbólica de conexão com seu próprio processo. Isso possui um valor imenso, porque a verdadeira magia não é criar dependência, é despertar participação, é ensinar o indivíduo a tornar-se coautor da própria transformação. Nesse sentido, o servidor também se torna uma manifestação do princípio luciferiano descrito por Michael W. Ford. O ser humano como criador consciente do significado, da força e da transformação.
O magista deixa de ser apenas alguém que interpreta símbolos. Ele passa a ser alguém que cria símbolos vivos, seus próprios sistemas. Agora, alguém que constrói pontes entre o invisível e o visível. É uma pessoa que constrói a intenção, experiência, potencial e manifestação. E talvez a grande pergunta não seja: os servidores funcionam? Mas sim, o que acontece quando uma pessoa finalmente encontra uma forma de organizar sua intenção, dar identidade ao seu propósito e participar ativamente da própria transformação? Porque no final, toda a inteligência simbólica criada conscientemente também acaba nos recriando. Nos damos forma ao símbolo, mas com o tempo o símbolo também dá forma a nós. Quinto ponto, estamos chegando ao final, agora vamos falar de assinatura energética e a construção da identidade simbólica. Não vai embora que eu vou falar do sorteio, hein? Comenta aqui se você quer participar do sorteio. Gostaria de fazer uma última pergunta e prometo. Quem você se torna quando ninguém está olhando? Porque no final a magia não trata apenas de conseguir algo, se trata de tornar-se algo. É exatamente aqui que entra a assinatura energética. Você já ouviu falar? Uma assinatura energética é muito mais do que um símbolo bonito. Ela é um desenho pessoal. Ela é uma representação da sua história, dos seus arquétipos, das suas forças, com as quais você se identifica e principalmente daquilo que você está se tornando. Carl Jung dizia que a individuação é o processo que nos tornamos quem realmente somos. Na prática ritualística, a assinatura energética pode se tornar justamente isso, um mapa simbólico da própria identidade. Porque todos nós carregamos símbolos. Uma aliança simboliza um compromisso. Um uniforme simboliza uma função. Um brasão simboliza uma linhagem. Então, eu pergunto, qual símbolo representa a sua própria jornada? Qual imagem representa suas mortes, seus renascimentos, suas conquistas, seus potenciais? É por isso que uma peça ritualística personalizada possui tanto poder. Porque ela deixa de ser um objeto genérico. Ela deixa de ser algo produzido para qualquer pessoa. Ela passa a carregar identidade. Ela passa a carregar história. Ela passa a carregar propósito. Ela se torna um espelho iniciático. E quando alguém recebe um objeto criado especificadamente para si, algo extraordinário acontece. A pessoa sente que pertence. Ela sente que sua jornada foi reconhecida. Ela sente que existe algo que representa a sua essência, o seu caminho. Isso gera um vínculo extremamente profundo, porque seres humanos necessitam de significados, necessitam de símbolos, necessitam de identidade. Já Michael W. Ford falava sobre a construção consciente do self e da autodeificação. A assinatura energética é, em muitos aspectos, uma manifestação desse princípio. É a decisão consciente de dizer: este sou eu, mago do caos. Este é o meu caminho. Esta é a força que eu escolho para manifestar. E quando isso é materializado em um sigilo, em um talismã, em uma joia ritualística, em uma peça iniciática, o invisível ganha forma. A identidade ganha presença. O objeto deixa de ser apenas um objeto, ele se torna uma extensão da própria consciência. Uma memória permanente daquilo que a pessoa escolheu despertar em si mesma. Porque às vezes as pessoas não precisam apenas de respostas, elas precisam de algo que as faça lembrar de quem são. E talvez essa
seja uma das maiores funções da arte ritual 3D. Não criar dependência, mas ajudar alguém a reencontrar a sua própria identidade simbólica. Agora, eu gostaria de te mostrar algo muito importante para você. Como que você cria a sua assinatura energética? E é fácil, porque tudo o que conversamos até aqui não precisa permanecer apenas no campo da teoria. Isso pode ser aplicado, pode ser construído, pode ser desenvolvido para você e para os seus consulentes. E se você tiver dificuldade, dúvida, pode entrar em contato comigo. Mas agora, neste momento, eu vou mostrar como uma assinatura energética pode ser criada na prática. Como transformar arquétipos, intenções, histórias pessoais em símbolos em uma representação única e profundamente iniciática. Porque quando fazemos isso, não estamos apenas criando uma peça ritualística, estamos criando pertencimento, estamos criando identidade, estamos materializando significado. E é justamente neste momento que a arte deixa de ser apenas arte, ela se torna iniciação. Vamos ver como isso pode ser aplicado e feito. Então venha comigo. Vamos lá, eu peguei o celular na mão, agora eu quero passar para vocês como é que eu desenvolvo uma assinatura energética. Eu vou fazer de uma forma simples, resumida, mas ela é bem simples, tá? Então eu vou fazer um passo a passo aqui, tá? Resumido, para a gente poder tentar entender como que é esse processo de fabricação. Aqui eu já tinha tratado com um cliente meu, eu vou fazer um selo para ele, esse aqui ele escolheu um nome mágico, ele já tem, entendeu? E isso aqui também foi baseado em cima de um processo ritualístico, iniciático, e ele chegou a essa conclusão dessa frase. Isso aqui é muito pessoal, então por isso que eu não vou divulgar quem é essa pessoa, entendeu? E aí eu vou utilizar isso aqui como exemplo para poder passar para vocês como que é que eu fiz, como é que eu fabrico essa assinatura energética, tá ok? Bora lá, seus bruxos, bora fazer tecnomagia. Vou mostrar para você como é fácil você fazer um sigilo, tá? Antes você precisava fazer toda a decodificação, cortar as letras repetidas, entendeu? Fazer um quadrante, mas hoje não. Hoje você tem a plataforma, hoje você tem a tecnologia para trabalhar, otimizar ao teu favor. Bora fazer tecnomagia. Bom, você vai entrar nesse site aqui, Sigil Scribe, Make Sigils Online. Ele é facinho, bora lá entrar nesse site para você ver. Dá uma acelerada, aí ele vai aparecer ali para você ali, ó, torne sua vida mágica. Olha como que é fácil. Eu vou chegar bem aqui, ó, nessa parte aqui da sua vontade. Qual é a sua vontade? Fala para mim qual é a sua vontade. Coloca aí nos comentários já. Eu vou colocar aqui, quero ser milionário. Quem quer ser milionário, fala ativado. E aí você vai dar um enter. Ele vai fazer toda a decodificação. E aí saiu o sigilo. Olha que fácil. E aí você consegue fazer o quê? Vetorizar. O que é vetorizar? Passar por uma impressora a laser para poder fazer o corte do sigilo, tá? Ou salvar em PNG, que é o que a gente vai fazer para transformar esse sigilo em algo diferente, tá? Dos daimons, tá ok? Eu fiz o do meu cliente agora, daqui a pouco eu vou te mostrar o resultado, tá ok? Isso é tecnomagia. Fala, deuses e deusas, vamos aqui, ó, acabei de terminar o selo, tecnomagia tá saindo, e eu vou te mostrar aqui pra você. Ele ficou desse jeito, esse é o selo do meu cliente, tá? Se você quer saber o nome dessa plataforma aí, deixa nos comentários que eu mando aí pra você, tá? Como é que você pega e faz. Mas você vai precisar da máquina, mas esse aqui é o modelador, dá pra fazer sim, tranquilamente. Tá aí, ó, o selo, tá? Ele vai ficar com esse fundo branco, aqui na parte de trás preto, mas eu vou trocar porque ele quer dourado. E você pode mandar pra gente, a gente faz a personalização dele, tá? A gente faz todo esse processo aqui, é só você mandar os dados. Mas se você quiser fazer aí, ó, tá aí, ó, dica pra você estar desenvolvendo essa tecnomagia, tá? A terceira etapa da confecção desse selo, tá? A hora que ficar pronto eu vou trazer aqui pra você. Bora lá terminar a nossa tecnomagia, tá quase pronto, tá ficando bonito. Olha aí. Pra que serve esse buraco? Pra colocar essa etiqueta. Olha aí, ó. Quase que ficou pronto. Dedo colado ali, ó. Tá certo? E aqui que a gente vai colocar todos os dados. Tá quase pronto. E aqui a gente vai
dar início aqui, ó. Tá. Vamos lá, retomar. Dá um play. Deu play aqui, ele não foi, agora foi. Vamos lá. Se ele também pudesse tornar-se um portal, aqui está um exemplo que temos uma assinatura energética desenvolvida para um propósito específico. À primeira vista, ela é um símbolo ritualístico, uma representação da intenção, da identidade do praticante, tá? Mas dentro desse sigilo existe algo a mais, existe algo profundo. Através dessa tecnologia NFC, ao aproximar do celular, este símbolo se transforma em um portal de conhecimento. Ele passa a ser o grimório pessoal, né, do seu consulente e até mesmo seu, tá, magista? Ele pode abrir materiais exclusivos sobre os daimons trabalhados, instruções ritualísticas, exercícios de meditações, orientações que auxiliam o consulente a permanecer conectado ao seu propósito, tá? Aparentemente é um sigilo, mas ele é um sigilo poderoso nas suas mãos. Porque um dos maiores desafios da magia não é apenas realizar um ritual, é manter a continuidade da transformação. Então, magista, utilize dessa tecnologia ao teu favor. Perceba que essa tecnologia não precisa estar presente apenas no sigilo. Aqui tem um bom exemplo, que temos uma estátua aqui de Citri, tá? Do Daimon, da Ars Goetia, que além de toda a simbologia presente em sua imagem, em seu sigilo na base, ela também pode se tornar um portal de conhecimento. Ao aproximar o celular, o praticante pode acessar materiais exclusivos, estudos sobre o Daimon, orientações ritualísticas, até mesmo conteúdos preparados especialmente para sua jornada pelo magista, entendeu? Então você vê que é muito amplo a questão que a tecnologia nos oferece hoje, porque um objeto ritualístico não precisa apenas apresentar um símbolo. Ela também pode ensinar, lembrar e guiar. No início da humanidade, nossos ancestrais desenhavam símbolos nas cavernas para compreender os mistérios da existência, registrar suas experiências, dar significado ao invisível. Milhares de anos se passaram e, de certa forma, continuamos fazendo exatamente a mesma coisa. Ainda criamos símbolos para representar nossos medos, nossos sonhos, nossas divindades, nossas transformações e aquilo que desejamos nos tornar. A diferença é que hoje possuímos novas ferramentas capazes de unir arte, simbolismo, tecnologia para materializar tensões, criar experiências iniciáticas e dar forma ao invisível. Porque no final, todo símbolo é um portal. Todo objeto carregado de significado torna-se uma extensão da consciência. E toda verdadeira prática ritualística é, acima de tudo, um ato de transformação. Por isso, a arte ritual 3D não cria apenas objetos. Ela cria memórias, ela cria identidade, ela cria pertencimento, ela cria pontes entre aquilo que somos e aquilo que podemos nos tornar, entre o invisível e o visível, entre intenção, identidade e transformação. Por isso eu gostaria de dizer a você, muito obrigado, que cada símbolo que vocês criarem daqui em diante não seja apenas algo para ser observado, mas algo capaz de lembrar quem vocês são, quem escolheram se tornar. Saudações luciferianas, Mago do Caos mais uma vez, muito obrigado, e sorteio daqui a pouco, não esqueçam. Comenta aqui se você gostou dessa palestra e o que mais chamou a tua atenção. See you later! Chegou a tão esperada hora do nosso sorteio, mas não vai ser aqui, mas deixa eu te dar um recado. Como prometido, vou sortear 3 peças ritualísticas exclusivas da arte ritual 3D. Uma peça igual a essa de Lucifuge Rofocale, aproximadamente 21 centímetros com sigilo na base, tá? Também vou sortear um triângulo de manifestação, tá? Com essa tríade, com espelho negro
E para o último sorteio, vou estar sorteando esse oratório luciferiano. Você pode escolher a cor. Para você participar, presta bem atenção. Siga a Arte Ritual 3D no Instagram, no TikTok, nas redes oficiais, tá? Compartilhe o post oficial da Spell Fair, dessa palestra, e deixe um comentário contando algo que você aprendeu e o que mais chamou sua atenção durante esta apresentação. Envie uma mensagem no direct pra gente solicitando a sua entrada no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Nesse grupo acontecerá o sorteio e o resultado também será divulgado em nossas redes oficiais. Muito obrigado por permanecer até o final dessa jornada. Espero que essa palestra tenha despertado novas possibilidades para suas práticas e mostrado como a arte, o simbolismo e a tecnologia pode caminhar juntos. Arte Ritual 3D, seu intento começa aqui. Muito obrigado, até a próxima. See you later!